A Cidade de Eugénio é uma obra onde Luís Neiva Santos discorre sobre o Porto, quer na perspectiva da prosa, quer na perspectiva da poesia de Eugénio de Andrade. Foi publicada em 2008 pela Modo de Ler e reeditada em maio deste ano. As fotografias são de João Meneres. Rodrigo Neiva Santos, filho do autor, conversou com Ler Mais, Ler Melhor sobre esta obra. A Cidade de Eugénio nasceu por inspiração do Cruxantos. A ideia é dele e só dele, e como muitas ideias foi crescendo e tomou hoje esta forma que aqui vemos na Cidade de Eugénio. Portanto, o grande promotor desta obra foi, sem dúvida nenhuma, o Cruxantos, e além do promotor foi ele que lhe deu, enfim, este corpo fantástico que aqui vemos nesta segunda edição, tal qual como já tinha dado o da primeira edição também, e foi no fundo um desafio que lançou ao meu pai de escrever sobre o Porto, com um título que de algum modo replica o título de uma obra bem conhecida do Eugénio, que também ele escreveu sobre o Porto, mas aí sobre o Porto do Garrete, na cidade de Garrete, e foi um desafio que o meu pai acolheu com grande afinco e que eu sei que lhe deu um grande gozo escrever, até porque levou também a incursões sobre a infância e sobre a juventude e sobre tempos já muito idos, e inclusive sobre as memórias dos antepassados dele, da família dele, e portanto foi todo esse processo que acabou por depois degenerar nesta obra. O livro, como o título sugere, certo como é que o Eugénio de Andrade é uma figura marcante do Porto, desta nossa cidade, é um livro que acaba por ser um livro sobre o Porto. Um livro sobre o Porto e sobre os espaços do Porto, e um livro também sobre agentes do Porto, num determinado tempo da história do Porto, que foi nem mais nem menos do que o tempo de Eugénio. Portanto, o livro descreve, de algum modo, o que era o Porto no tempo de Eugénio, descreve os espaços, muitos deles relativos ao Porto histórico são os mesmos espaços que nós hoje conhecemos, embora, enfim, tolhidos por hábitos diferentes, por gentes diferentes, por culturas diferentes, mas no fundo o livro transporta-nos essa imagem do que foi o Porto desse tempo. E tem, quanto a isso, um registro muito marcadamente autobiográfico. Tem muitas histórias que foram histórias vividas, experiências vividas muito diretamente pelo meu pai, que era do Porto, e que cresceu e nasceu no Porto, e, portanto, dá-nos o relato de algumas das experiências que ele viveu no Porto, e traça-nos, enfim, dá-nos uma ideia geral do que foi o Porto daquele tempo. Não faz nenhuma contraposição com aquilo que é o Porto de hoje, simplesmente retrata esse Porto de outro tempo que foi eminentemente o Porto de Eugénio, não é? O Porto em que Eugénio viveu e em que Eugénio também cresceu, e em que o meu pai também cresceu. Não é que tenha partilhado com ele todo o tempo, porque o Eugénio era mais velho, mas uma boa parte dele ambos o partilharam, e portanto o que fica no livro é o registro que o meu pai deixa sobre o que foi o Porto dele em criança e o que foi o Porto dele em adolescente. Esta é a segunda edição da Cidade de Eugénio. Surge com o texto, creio que é equivalente ao da primeira edição. Surge esta edição com uma diferença muito assinalável, que é a circunstância de estar enriquecida com umas fantásticas fotografias do João Meneres, naturalmente sobre o Porto e sobre alguns dos locais mais emblemáticos deste nosso Porto, e que tem, enfim, o cunho muito pessoal do João Meneres, e que são fotografias belíssimas, e portanto este livro é muito mais rico com as fotografias do João Meneres do que o que seria se as não tivesse, e sei que o meu pai ficou tremendamente satisfeito em saber que o texto iria ser enriquecido por esta forma única. Descubra a obra A Cidade de Eugénio e tenha boas leituras. Nós regressamos amanhã com mais sugestões. Até lá!
programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.